Boa tarde a todos. Agora vamos começar o nosso webinar Intcom. O nosso tema aqui especificamente vai ser apresentado o BlueApex, nossa solução Intcom, no tema Transforme digitalmente e otimize o planejamento das suas equipes com confiabilidade e eficiência. A nossa agenda hoje está prevista em ser realizada em torno de 40 minutos, no qual a abertura vai ser feita pelo nosso CEO, Álvaro Antunes. A gente vai ter uma apresentação da solução BlueApex realizada pelo nosso Head de Produtos, Thiago Tatagiba. Teremos também um espaço para Questions and Answers, que vai ser realizado em 5 minutos. Todos podem clicar no botão vermelho na tela superior e a gente se compromete a responder as perguntas nesse tempo, e as perguntas que não são respondidas, encaminharemos posteriormente as respostas. E o encerramento também será feito pelo nosso CEO, Álvaro Antunes. Álvaro, estou passando para você a palavra. Obrigado, Daniel, pela introdução. Boa tarde a todos. Sou Álvaro Antunes, CEO da Intcom. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês neste webinar para apresentar uma solução para otimizar o planejamento de equipes através da transformação digital e compartilhar o nosso conhecimento e um pouco da nossa experiência aqui na Intcom. Eu não quero dedicar muito tempo nesse slide, mas eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre a Intcom. Nós somos uma startup com mais de 10 anos de experiência. A Intcom nasceu numa indústria extremamente complexa em termos de operações e RH, que é a indústria de petróleo, de oil and gas e marítima. Somos uma empresa SA, com governança e profissionais de mercado de serviços industriais globais, com filiais nos Estados Unidos, na Europa e a nossa base aqui no Brasil. Recebemos diversos reconhecimentos de inovação, mas gostaria de destacar o mais recente, e para mim o mais importante, a nossa aprovação como Industry Cloud Global da SAP, sendo a suíte BlueApex a solução de planejamento de equipes indicada para a indústria. O setor de serviços, a indústria de serviços, vive uma expectativa positiva de crescimento após a estagnação em função da pandemia. Somente, por exemplo, no que tange parada de manutenção, estamos falando de mais de 180 projetos previstos para o próximo ano, o que equivale a cerca de mais de 10 bilhões de reais em investimento. Estima-se que mais de 100 mil posições vagas serão abertas para atender essa nova demanda do setor da indústria de serviços. Mas qual é o desafio desse setor? O desafio começa com a necessidade do cliente. A execução do serviço envolve 3 áreas principais: operações, RH e financeiro. As operações planejam, executam e acompanham o cronograma, o projeto, definindo os recursos necessários e as exigências de cada contrato. O RH precisa recrutar, capacitar e garantir os profissionais corretos, as competências corretas para cada atividade. E o financeiro consolida, controla e orienta o budget, o orçamento, e principalmente o foco na rentabilidade, fazendo interface direta com operações e RH. Essas 3 áreas precisam se comunicar muito, precisam antecipar os riscos e ter rigor na execução dos contratos. Além disso, as empresas precisam respeitar as regras legais do cliente e do QSMS. A logística precisa receber as informações em tempo hábil para garantir os colaboradores no local e na hora prevista. Por fim, o elemento chave desse processo: os colaboradores, os profissionais, que devem ser comunicados para ficarem disponíveis no momento certo e no lugar certo. É claro que isso tudo, todo esse processo depende da realidade de cada setor ou atividade exercida. Mas garantir o profissional certo, na hora certa, no lugar certo, respeitando o orçamento de maneira ágil e confiável, é a chave do sucesso da rentabilidade das operações. É aí que entra a suíte BlueApex. Eu vou passar a palavra para o Thiago Tatagiba, nosso Head de Produtos, que vai apresentar alguns cenários de aplicação da suíte BlueApex. Muito bem-vindo, Thiago. Olá, Álvaro. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Então, pessoal, a Ingecom ganhou um contrato de manutenção de guindaste com o Porto de Santos e o Porto de Suape. O Carlos Silveira, que é o gerente de operações da Ingecom,
ele planeja os recursos e os colaboradores nos projetos e sites dos clientes da Ingecom. O Matias Nascimento, que é um supervisor de manutenção do contrato de manutenção de guindaste que a Ingecom vai fornecer para o Porto de Santos e o Suape, ele consulta a agenda de atividades dele, tudo que está programado de atividades para ele no Blue Direct, inclusive o seu contra-cheque. Já o módulo Blue Control calcula para a gerente Deise Nunes os eventos extra-folha para que ela apenas aprove e seja possível fechar a folha num software de folha de pagamento ou num ERP. Já o Carlos não precisa mais atualizar os dados dos colaboradores, pois esses dados são atualizados em tempo real à medida que são admitidos, desligados, promovidos no próprio ERP. Na relação contratual com o Porto de Suape, o Paulo Aguiar, que é o gerente de contratos do Porto, sempre pede para o Carlos para receber com antecedência a medição de contratos. E o Blue Control é o software da Ingecom que faz o cálculo dos parâmetros para criar essa medição de contrato. E o Carlos, já sabendo disso, programa o Blue Control para enviar automaticamente essa medição para o cliente. Por iniciativa própria do Carlos, ele ainda disponibilizou para o contratante, para o Paulo Nunes, esse gerente de contratos, uma permissão de visualização dos planejamentos no Bluepex, para que o Paulo acompanhe à medida que o projeto vai sendo atualizado. Agora, vamos passar para o Bluepex, para ficar mais claro para vocês como que o Carlos, esse gerente de operações, atua. Então, nesse menu, que é o menu de planejamento do Bluepex, existe uma timeline, que é uma ferramenta de planejamento, e nessa timeline, para que sejam planejados os dias de trabalho ou qualquer outro evento do colaborador, é necessário selecionar o dia que vai iniciar essa atividade, aqui, por exemplo, para a Sandra, que é uma outra supervisora de manutenção, e clicando nessa data, o Carlos seleciona a atividade ou evento que vai acontecer, nesse caso pode ser um treinamento, por exemplo, ou um dia de trabalho, informa os detalhes de qual projeto relacionado, onde vai acontecer, se vai repetir ou não, e quando ele salva, esse evento já é registrado na ferramenta de planejamento. Esse planejamento ele pode ser feito não só para cada colaborador, mas pode ser feito para um time inteiro. Quando eu clico no dia inicial na linha do projeto, é aberta uma modal diferente e o Carlos já tem as informações de quais são as turmas relacionadas àquele projeto. Nesse cenário, a gente tem a turma de mecânicos para o Porto de Suape e na próxima página eu já sei as posições que eu preciso disponibilizar para esse projeto específico. Nesse cenário, eu tenho 3 mecânicos e um supervisor de manutenção. Então, quando o Carlos precisa selecionar um supervisor de manutenção para atuar lá no Porto, o Bluepex já recomenda alguns colaboradores baseado na situação de documentos e certificados de cada um deles. Aqui, a Sandra não está sendo recomendada porque o atestado de saúde ocupacional e o certificado de vacina que ela precisa ter não estão incluídos no Bluepex. Essa visualização de projeto, ela possibilita uma validação de documentação, não só naquela modal de planejamento, mas também diretamente na timeline. Quando o Carlos precisa consultar esses planejamentos, ele consegue ver ao lado do nome de cada colaborador se há alguma pendência, sem precisar necessariamente cadastrar algum evento para esse colaborador, e pode ver na data em que um documento está vencendo que à frente pode acontecer alguma irregularidade se aquele colaborador continuar alocado. Aqui, por exemplo, o Leonardo precisa ter uma NR34 e ela vai vencer no dia 27/11. Existem várias visualizações do Bluepex e, às vezes, o Carlos precisa ver não por projeto que ele possui, mas pelos locais em que os colaboradores estão atuando. Como ele está gerenciando o projeto de manutenção de portos, eu vou selecionar especificamente os portos de Santos e o Porto de Suape para visualizar.
Nessa visualização, eu vejo as mesmas atividades, porém dividido pelos locais onde elas acontecem. Então, aqui eu tenho os mesmos projetos, porém divididos ali pelos locais em que eles estão acontecendo. Uma terceira visualização desse planejamento é mais voltada para auxiliar o Carlos quando ele vai iniciar o planejamento dos colaboradores. Então, aqui eu vou colocar o time de mecânicos do Porto de Santos, visualizar apenas esse time, e a ferramenta de planejamento do Glopex me informa que eu preciso ter 3 mecânicos no supervisor de manutenção e dentro desse período eu não tenho ninguém programado. Essas são as visualizações e os colaboradores que aparecem aqui nessa ferramenta de planejamento, cada um deles tem uma central de informações que a gente chama de profile, que é acessada pelo menu colaboradores. E nesse menu eu listo todos os colaboradores que vieram lá do ERP. Eu posso realizar filtros para encontrar exatamente o colaborador que eu preciso, realizar a busca por nome. E aqui, quando o Carlos precisa consultar, ele vem no projeto, seleciona o projeto que ele precisa atuar e aciona diretamente o perfil de um dos colaboradores. O Matias, que é o supervisor de manutenção que a gente estava mencionando, ele tem as informações concentradas aqui, tanto de informações pessoais, como de contato, de admissão, quanto um resumo dos eventos e atividades que já estão registrados para ele e podem ser acessados não só pelo Carlos de operações, mas pelo RH, pelo financeiro e servir como uma central única de informações. Além dessa guia, nós temos a guia de documentação e aqui, quando é necessário verificar especificamente para um colaborador a situação da documentação, é nessa aba que são acessadas as informações. Nesse projeto, o Matias precisa ter um atestado de saúde ocupacional e um certificado de vacina. Aqui estão todos em dia. O ASO, por exemplo, foi emitido em setembro desse ano e só vence em setembro do ano que vem. Mas esses documentos são configuráveis. Então, se eu precisar configurar, por exemplo, documentos de viagem, eu posso ter um controle de passaporte, posso ter um controle de visto, que agiliza bastante esse processo. Outra guia, que é a de certificados, ela tem um controle igual de documentos, porém, para o Glopex, o conceito é que certificados são documentos que necessitam um treinamento para existirem. Então, aqui, essas listagens são sempre relacionadas a treinamento. E, por fim, na parte de atividades, nós temos toda a jornada do Matias na Ingecom. Todos os eventos e atividades que ele já atua, tudo que já está programado para o futuro e o que está acontecendo atualmente. O Matias, por sua vez, ele não acessa o Glopex, ele acessa o Blue Direct, que é uma funcionalidade pensada para ser acessada tanto de forma desktop quanto por mobile. No mobile, ele tem uma visualização semelhante a essa. Ele tem alguns menus. Aqui no menu de contra-cheque, ele consegue ver todos os contra-cheques emitidos pela Ingecom para ele. Ele tem a possibilidade de ver informes de rendimento. Toda a agenda dele fica registrada aqui. Então, ele tem uma timeline onde ele tem os eventos que vão acontecer e os que já aconteceram. Ele tem a verificação dos certificados. Aqui a gente tem uma transparência muito grande de documentos certificados entre a empresa e o colaborador, muito em linha com o que é exigido pela LGPD, e essa serve como uma ferramenta de trabalho para o Matias, para que ele tenha sempre transparência nas informações. Voltando agora para o Glopex, uma vez que o Carlos já fez todo o planejamento que ele precisava fazer, ele pode consultar esse mesmo planejamento, ao invés da timeline, em relatórios. No menu de relatórios, é possível criar qualquer relatório que seja necessário, selecionando filtros e colunas para eu selecionar a informação que eu preciso. E aqui eu vou acessar um relatório onde estão sendo exibidas toda a programação que já foi realizada na parte de planejamento. Essa primeira linha exemplifica bem a Bruna tudo dia 4 dia 9, no projeto de manutenção de guindaste, em Swap, que é a mesma informação lá da ferramenta de planejamento, porém aqui em relatório. E são essas informações que são compartilhadas com o Blue Control e podem ser visualizadas tanto por operações numa ferramenta de medição de contrato que é compartilhada lá com o Paulo,
do porto de swap, onde eu tenho os valores, as atividades convertidas em valores de acordo com os parâmetros de cada contrato, quanto eu consigo visualizar também as variáveis extra-folha para fechamento de folha de pagamento. Então, aqui eu tenho uma listagem onde eu consigo ver os valores que cada colaborador vai receber e um detalhamento do porquê ele tem direito a receber esses valores. Então, basicamente, a gente tem operações gerenciando as atividades, programando, planejando no BluePax, o próprio colaborador acessando suas informações do Blue Direct e essas informações sendo consumidas pelo Blue Control para serem compartilhadas para o cliente ou utilizadas internamente para fechamento de folha. Agora, vamos lá para a apresentação novamente, que eu quero falar um pouco da refinaria Monte Verde, que contratou a Ingecom para executar, dessa vez, um serviço de manutenção elétrica numa das plantas da refinaria. Aqui, o Josias, que ele é gerente de contratos da refinaria Monte Verde, pediu para o Carlos fazer o planejamento e fornecer a documentação dos colaboradores no BluePax da própria refinaria. O Carlos incluiu as informações como solicitado e o Josias entrou no BluePax e validou essas informações e identificou que estava tudo em compliance, o planejamento estava dentro do cronograma. Essas informações, quando aprovadas, foram compartilhadas com o Blue Control. Ali o Blue Control utilizou essas informações para que seja feita a medição do contrato. Essas informações, então, aprovadas são compartilhadas com o RP. E o Josias, por ter uma relação muito boa com o Carlos, optou por compartilhar essas informações de medição já calculadas pelo Blue Control para agilizar o processo de faturamento que o Carlos precisa fazer. Então, o Carlos utilizou essas informações e compartilhou e fez o faturamento com a Monte Verde e os dados já estavam no RP para validação. Um ciclo fechado ali de transparência e confiabilidade. O serviço que vai ser prestado pela Ingecom de manutenção elétrica aqui, ele vai ser monitorado por um colaborador próprio da refinaria, que é o Sérgio, e o Sérgio tem essa informação através do Blue Direct. Ele acessou o Blue Direct e viu que estava lá alocado para monitorar esse serviço de terceirizados. O Josias teve uma boa experiência com a Ingecom nesse novo processo digitalizado e optou por utilizar o BluePax para gerenciar não só a Ingecom, mas como todos os fornecedores que são contratados pela refinaria. Agora, vamos voltar lá para o BluePax novamente, para eu mostrar para vocês como o Josias controla esses terceirizados. Vou voltar aqui para o menu de planejamento. No menu de planejamento, eu novamente vou acessar as opções de visualização e vou fazer o filtro somente dos projetos que eu quero ver. Eu vou selecionar o projeto de caldeiraria da planta F e o projeto de elétrica Monte Verde planta F. Aqui eu tenho um projeto interno, que é um departamento de caldeiraria que tem uma atividade regular, e eu tenho o projeto terceirizado, que é o de elétrica, que a Ingecom vai fornecer. Feito esse filtro, vou selecionar aqui outro intervalo de datas. Eu estou vendo um trimestre partindo de outubro. Agora vou selecionar para ver um ano a partir de outubro. Então, eu vejo de outubro a outubro agora tudo que está planejado. O Departamento de Operações da refinaria já planejou a planta de caldeiraria para o ano todo. E foi informado que ia precisar dar férias coletivas para os caldeireiros para que o espaço fosse liberado para que a Ingecom disponibilizasse seus colaboradores para o serviço de manutenção. Então, o Carlos acessou o BluePax e, com as permissões específicas para o projeto de elétrica, incluiu os colaboradores Frederico e a colaboradora Vivian para fazer esse serviço de manutenção. Aqui, como é um terceirizado, a cor fica diferenciada, fica um azul mais claro. E é assim que são diferenciadas os colaboradores próprios e terceirizados. Já o Sérgio, na mesma cor dos demais colaboradores de caldeiraria, atua no projeto, mas como supervisor próprio da refinaria Monte Verde aqui nesse cenário. Então, resumindo, a gente tem funcionalidades para os prestadores de serviços, funcionalidades para o contratante,
todas as funcionalidades são úteis para ambas as partes e os contratantes conseguem ali segmentar visualizações para gerenciar diversos fornecedores. Vou passar agora para o Daniel para a gente dar sequência aí no nosso webinar. Obrigado a todos. Grato, Thiago, pelas suas explicações. Bom, a partir do que foi apresentado, fica claro que o BlueApex ele libera todo o potencial da sua empresa. Ele é a verdadeira engrenagem extra que permite obter o máximo da organização, otimizando e garantindo as informações mais confiáveis. Aquele Excel do dia a dia ele deixa de existir e todos os documentos eles passam controlados num ambiente único, eliminando o risco de compliance, eliminando problemas nas suas operações, permitindo assim, de forma muito ágil, o planejamento de todas as suas equipes. Também é possível realizar o monitoramento por meio de dashboards que são intuitivos e configuráveis conforme o usuário, trazendo dessa forma uma gestão otimizada e a redução de custos em todos os processos e atividades, conforme o Thiago apresentou. Vamos passar agora para o momento de questions and answers. Eu recebi algumas perguntas aqui, e fiquem à vontade, mais uma vez reforçando, tem um botãozinho vermelho em cima, fique aqui para enviar suas dúvidas. Existem algumas perguntas relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e eu vou tentar consolidar em uma só, né? A grande pergunta é a seguinte, Thiago, o BlueApex está preparado com relação a acesso de documentos, segregações de dados de acordo com a LGPD? Totalmente, Daniel. A nível de aplicação, a gente tem permissões que definem quais usuários vão ver quais documentos, de acordo com as necessidades. E da parte institucional, a Inticom tem diversos processos para gerenciamento dos dados dos usuários, totalmente em compliance com a lei. Inclusive, a gente possui um comitê para gerenciar assuntos relacionados à LGPD. Então, estamos totalmente em linha com essa lei de proteção de dados. Ok. Reforçando mais uma vez o nosso botãozinho vermelho para dúvidas e sugestões, enfim. Outra pergunta que me veio aqui, Thiago, o BlueApex ele se integra com qualquer RP? Perfeito, Daniel. Qualquer RP, tanto para a integração de dados de colaboradores, quanto para a integração de dados de atividade, para medição de contrato, fechamento de folha de pagamento. Ok. Lembrando mais uma vez, como o Álvaro colocou, somos parceiros mundiais SAP. Uma outra pergunta que também nos veio aqui é se o BlueApex ele possui a segregação de dados na visão do contratante, ou seja, quando o contratante está ali com vários terceirizados sendo gerenciados. Não, perfeito. No exemplo que a gente passou da refinaria Monte Verde, a gente mostrou os processos ali da Ingecom no serviço de manutenção elétrica, e aquela visualização, numa visão do Carlos, né, se ele entrasse ali naquele ambiente, ele veria apenas o serviço de manutenção elétrica que ele teria permissão para visualizar. Então, seria totalmente segmentado. Então, se eu tivesse algum outro fornecedor, ele veria da mesma forma. Na lista de colaboradores, só os colaboradores daquela empresa, e no planejamento ali, somente o projeto que ele está executando. Ok, Thiago. Outra pergunta que nos veio aqui. O BlueApex, ele é um ERP? Não. O BlueApex não é um RP, e essa pergunta é muito boa, Daniel, porque uma preocupação muito grande nossa quando desenvolveu o BlueApex foi exatamente não sobrepor, né? Não trazer uma outra aplicação para fazer a mesma coisa. Então, são soluções totalmente complementares. Inclusive, como o Álvaro pontuou, a Inticom foi a primeira empresa da América Latina por ser uma indicação para a indústria, porque não compete com o SAP, e é da mesma forma como qualquer outro. Ok, Thiago, muito grato. Outra pergunta que nos veio aqui é se os dados estão dentro de servidores específicos da empresa ou ele fica em cloud? O BlueApex é uma aplicação cloud. Todos os dados ficam... Cada cliente tem um banco de dados, estão totalmente segmentados entre um cliente e outro. Ok. Alguma pergunta também que nos trouxeram aqui se existe um modo específico para gestão de candidatos em processo de recrutamento e se há uma integração, né, com sistemas ou departamentos de RH e operações. Então, a gente está no nosso roadmap a gente expandir as funcionalidades para o RH,
Então, a gente tem no nosso roadmap a possibilidade de, através do Direct, fazer um processo de admissão, por exemplo, né? O Direct ser uma ferramenta não só para o colaborador próprio, como uma ferramenta para o candidato também. Mas ainda a gente está em planejamento. De qualquer forma, a gente, os colaboradores, né? Os campos dos colaboradores são todos... existem APIs para que a gente consiga integrar com algum outro sistema para trazer informações de candidato. Esses colaboradores também ficam divididos por profiles, então a gente pode criar um profile para candidato, um profile para candidatos admitidos. É possível esse gerenciamento no BluePax também. Ok, Thiago. Uma outra pergunta aqui, tem muitas perguntas muito boas aqui. A integração é só com RP ou também integra com outras soluções da SAP, como Ariba, Fieldglass, entre outras? É possível integrar sim, Daniel. Então, se existirem dados, né, que sejam necessários nesses outros sistemas ou que o BluePack necessite desses outros sistemas para que a gente traga valor para o usuário, essa integração toda é possível. A gente contém larga experiência com RPA, com APIs. Então, toda a capacidade de integração a gente tem aí por experiências passadas. Ok. Uma outra perguntinha aqui, ainda dá tempo. O BluePax faz controle de todos os custos do colaborador comparando o orçado com o realizado? Exatamente. A gente, no BluePax, é possível, como você faz o planejamento dos colaboradores, você tem ali o planejado, e à medida que você vai alterando esse planejamento, você pode atuar para que quando você gere um relatório, você gere um relatório de planejado e um relatório de realizado e faça esse comparativo. É um caso de uso também possível do BluePax. Ok, Thiago. Uma outra pergunta aqui. O BluePax atende somente empresas offshore? Não, de forma alguma. A ideia desse webinar é até a gente trazer essa visão de que o BluePax é possível ser utilizado para qualquer empresa que precisa alocar recursos, planejar recursos, realizar medição de contrato, validar documentos e certificados. Então, tendo um funcionário, tendo 100 mil funcionários, o BluePax é uma solução que gera valor dentro dos processos e pode automatizar o processo de qualquer empresa que necessite, que tenha essa dor, né? Legal, Thiago. Bom, a gente só tem tempo para mais uma perguntinha, mas fique à vontade para encaminhar. A gente depois responde prontamente junto com o questionário pós-evento. A última pergunta é a seguinte. Com relação ao CISPAT e Petrobras, é possível disparar informações de pré-embarque automaticamente? Informações de pré-embarque automaticamente. Sim, a gente acabou não passando pela parte de notificações, até pela questão do horário, mas a pergunta é muito boa, porque a gente tem um conjunto de notificações que alerta exatamente com relação a situações de documentos certificados. Então, o ASO ali, que é fundamental para o CISPAT, ou então qualquer outra certificação, é possível definir notificações que vão ser enviadas ou para usuários do BluePax ou para os próprios colaboradores e notificações no próprio Direct ali para esse colaborador. Tá ok, Thiago. Bom, estão surgindo aqui outras perguntas. Fique à vontade para colocar até o final do evento. A gente, mais uma vez, se compromete a responder. Infelizmente, pelo tempo, a gente vai ter que passar aqui para o encerramento, né, pelo Álvaro Antunes. Álvaro, é com você. Obrigado, Daniel. Thiago, muito obrigado pelo overview bem claro sobre as tecnologias, as respostas aos questionamentos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso webinar. Espero que tenham gostado do que viram. Como o Daniel falou, né, as demais perguntas nós vamos responder pontualmente. Eu quero deixar um convite para vocês se juntarem à Inticom. Seja você uma prestadora de serviço, uma indústria, uma empresa de tecnologia, consultor de negócio que tenha network, enxerga potencial nas nossas ferramentas, junte-se a nós, vai ser um prazer. Muito obrigado, Daniel, Thiago, obrigado pela participação de todos. Tenha uma ótima tarde. Um grande abraço.